Se você plantar amor, amor irá colher. Se você plantar a fé irá colher. Plante hoje Jesus Cristo na terra do coração e receba a vida eterna, a alegria do perdão. Eu plantei Jesus, semente tão querida, já sou filho de Deus, isto é que é vida. Eu plantei Jesus, semente tão querida, já sou filho de Deus, isso é que é vida. O que você plantar, o que você plantar, o que você plantar, você irá colher. Muito boa tarde, se você estiver assistindo esse programa à tarde, boa noite se for à noite, bom dia se for de manhã. Estamos começando mais um programa Palco Mackenzie, com os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie. E hoje vamos falar de um tema muito importante, voltado para você que está em casa, você que está aqui, que é prevenção às drogas. E para isso temos um convidado especial, que é o Dr. João Paulo Lotufo, mais conhecido como Dr. Bartô. Seja bem-vindo, Dr. Bartô. Uma alegria tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço. Também o Samuel Nóbrega, que foi nosso aluno, fazendo uma parte musical. E eu sou o professor Ion Morato, estarei com vocês aqui. Dr. Bartô é médico, pediatra, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Pneumologia e Tisiologia, acertei? Certo. Oftalmologia não, porque eu não estou enxergando muito Não. bem. Depois eu procuro, então, um especialista. Como é que surgiu o Dr. Bartô? Quem é o Dr. Bartô? O que o Dr. Bartô tem feito nessa área de prevenção ao tabagismo, alcoolismo, uso de entorpecentes? Na verdade, eu tenho um ambulatório de tratamento de tabagistas, para eles pararem de fumar. E a gente viu que é muito difícil parar de fumar. Muito difícil um alcoólatra parar de beber. Então, na verdade, o nosso trabalho foca na prevenção para que as pessoas não comecem a beber, não comecem a fumar. Então, a gente mexe mais com as drogas lícitas, que é álcool e tabaco, praticamente. E hoje até a maconha, que está se tornando droga lícita em alguns países. Então, a nossa ideia é trabalhar com a criança desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, porque a gente tem visto que é nessa faixa de 10, 11 anos que já se começa a utilizar droga. E vocês têm feito um trabalho nas escolas municipais, escolas públicas, municipais, estaduais, também escolas particulares. Por que, como iniciou essa cruzada, essa campanha de vocês nas escolas? Então, na verdade, foi um projeto da universidade, patrocinado pela Pró-Reitoria da USP de Cultura e Extensão, onde nós bolamos um projeto para trabalhar a prevenção em 10 escolas da região do Butantã. E a gente viu que nessas escolas, aos 17 anos, 25% dos jovens estão fumando, 58% estão bebendo, 15% já experimentaram a maconha e 5%, 6% já experimentou o crack. Então isso é muito precoce. E o início disso começa com 10 anos e vai aumentando até os 17. E qual é o malefício? Nós vimos aí que muitos começam na adolescência, às vezes até na pré-adolescência. E qual é o perigo de começar? Não só prevenir, mas começar tão cedo, como médico. Aumenta a chance de dependência de qualquer droga. Então, se você começa a fumar antes dos 21 anos, ou a beber antes dos 21 anos, ou qualquer uso de droga antes dos 21 anos, aumenta a chance de dependência. E isso é um problema. De cada 3 que começam a brincar de fumar, 1 vai fumar o resto da vida. De cada 7 que começam a brincar de beber, 1 vai beber o resto da vida. E a maconha e o crack, 1 em cada 9. Então você vê que o cigarro, o tabaco é o grande vilão dessa história toda, porque ele é muito precoce,
ele é o início das dependências junto com o álcool e são drogas que vêm antes das drogas ilícitas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar desde pequenininho, desde intraútero até, não é? Porque se a mãe fuma, a criança já vai ter propensão a doenças respiratórias e até chance de ser mais dependente do cigarro pelo fumo passivo, que hoje a gente está sabendo muito sobre isso. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com as famílias muito cedo, né? Então, a prevenção é tudo. O Brasil não tem mais um monte de doenças por causa das vacinas, que é a prevenção. E eu acho que nós temos que atuar na prevenção das drogas, isso é através das escolas e das famílias que isso deve ocorrer. E por que a questão da idade de 21 anos? Tem algum dado Porque específico? o cérebro se amadurece com 21 anos. Então, o cérebro imaturo tem mais chance de ser lesado pelas drogas. Então, a chance de dependência é maior. Então, quando o cérebro já está maduro, já amadureceu, então aí a chance de dependência é menor. Então você tem locais do cérebro que são suscetíveis aí às drogas e produzem hormônio chamado dopamina, que está relacionado ao prazer, e ao prazer, entre aspas, das drogas também. Então, se isso for muito precoce, é mais nocivo. Dr. Bartô, talvez devido às leis mais rígidas, as restrições às propagandas, também a lei estadual, se eu não me engano, foi em 2009, restringindo o consumo de cigarro em lugares públicos, restaurantes, shoppings e assim por diante. Isso fez baixar o consumo de cigarro. E muito tem se falado em cigarro eletrônico. E o que o senhor diria sobre o cigarro eletrônico, ou quem usa o cigarro eletrônico, ou quem pretende como um fator de diminuição do vício de fumar? O cigarro eletrônico, ele vem com uma ampolinha de nicotina que mantém a dependência da nicotina. Então, ele também mantém a dependência comportamental do cigarro, que é todo esse gestual. Então, por exemplo, quem fuma 60 cigarros por dia faz 600 movimentos de tragar por dia, há 40 anos. Isso é uma parte comportamental, é automático, né? E o cigarro eletrônico mantém isso. Então, nós não conheço nenhum serviço antitabágico que use o cigarro eletrônico aqui no Brasil para usá-lo como a maneira de parar de fumar. O que a gente vê é que tem gente que parou de fumar com isso, mas são os fracos dependentes. Como parou de fumar também com acupuntura, mel de Piracicaba, e aí vai um monte de coisa. Esse é o fraco dependente, que precisa só querer parar de fumar para conseguir parar de fumar. Só que nas clínicas todas, nos serviços todos, hoje a gente tem os médios e fortes dependentes, que é quem fuma mais de 20, 30 cigarros por dia. Então a grande maioria de quem nos procura são dependentes fortíssimos e eles precisam de muita ajuda para parar de fumar. Em relação ao álcool, né? Quando nós falamos do álcool, nós vemos muitos adolescentes já hoje em festas, em baladas, em festa de calouros, nas universidades. Por que começa tão cedo, bebendo tanto? Eu acho que o álcool começa dentro de casa. Então, normalmente as famílias já bebem. Então, você pega uma festa de família, você tem lá sempre um mais alegrinho que bebeu demais. Aquele tiozão com a gravata na cabeça isso, no casamento. Toda a família tem o seu exemplo ali. E, principalmente, se houver alcoolismo nas famílias, a gente tem que evitar o álcool de qualquer maneira, porque esta dependência é genética. Então, começa dentro de casa. É o exemplo, quer dizer, eu conversei com um pai de um adolescente que estava na Fundação Casa, por exemplo. Ele falou, puxa, mas não posso beber? Eu falei, quantas latas de cerveja o senhor bebeu, o senhor comprou no último jogo de futebol lá? Ele falou, comprei 4 caixas. 4 caixas de cerveja são 48 latas. Eu perguntei quantos adultos tinham na casa. Ele falou 4. Quer dizer, esse é um absurdo, né? Então, o brasileiro, como o mundo inteiro, o jovem é o binge drinking. Ele não bebe de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, ele chuta o pau da barraca, né? No sentido de beber demais, é o que a gente vê. Só que tem uma coisa importante, metade da população não bebe, ou bebe um mínimo
Eu, por exemplo. Mas metade da população bebe. Só que desses que bebem, 20% bebe muito. E aí é que vem os problemas. Então, o álcool começa dentro de casa. E aí o jovem hoje, o que funcionou com o cigarro? Tirou-se a propaganda, aumentou o preço do cigarro, proibido fumar em ambiente fechado. Então, tudo isso não tem mais propaganda, tudo isso levou ao sucesso. Nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 12% de fumantes. E o álcool? Você bebe em qualquer lugar, não tem restrição nenhuma, a lei seca não pegou na maioria dos lugares e a propaganda do álcool é fortíssima. Então, a gente tem que fazer com o álcool o mesmo planejamento que foi feito com o cigarro. Tem que haver interesse político em diminuir o uso do álcool. Com certeza, ouvindo o Dr. João Paulo, muitas dúvidas, muitas perguntas vão surgir, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós estamos aqui com Samuel. Samuel foi nosso aluno. Samuel é estudante de teologia, músico, tem cantado. Fazer uma música, Samuel. O que você vai cantar para a gente? Você pode ter. Você pode ter. Então vamos lá. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana. Uou! Estamos de volta ao nosso programa Palco Mackenzie. Por falar em palco, nosso palco novo, prometemos para você que no próximo programa teríamos esse palco e ele foi feito com muito carinho, já com a cara do programa Palco Mackenzie. E hoje estamos aqui com a presença do Dr. João Paulo Lotufo, Dr. Bartô, falando sobre tabagismo, sobre alcoolismo. E eu vou entrar num tema que tem sido bastante polêmico, tem sido falado principalmente no meio adolescente que o senhor citou. Muito comum ver o adolescente hoje falar na palavra maconha, no uso de maconha. Como o senhor citou no bloco anterior, já consumindo maconha também. E muitos têm justificado o uso da maconha através do uso medicinal da maconha, o chamado uso terapêutico da maconha. Eu sempre, quando converso com os nossos alunos, eu digo que eu nunca vi um médico prescrever maconha. Olha, você está estressado, você então faz um baseado, fuma um de manhã, à noite uma perna de grilo mais fininha à noite, para você dormir tranquilo. O quanto eu poderia justificar o uso terapêutico da maconha para justificar um uso, como nós temos visto adolescentes querendo liberar, indo para a rua, enfim. Poderia falar um pouquinho para nós sobre a maconha? Então, o uso medicinal da maconha está começando a ser estudado. Então, já existem alguns trabalhos mostrando a diminuição de convulsão em epiléticos que não conseguem ceder às crises com as medicações habituais. Então existe, mas não é a maconha em si, é uma substância da maconha, que é o canabidiol. Enfim, comparando com a heroína e a morfina, a mesma coisa, nenhum médico prescreve heroína, você prescreve morfina para dor. Então pode ser que no futuro se encontrem várias utilidades aí para o canabidiol.
Isso está em estudo. Tá? Então, nós precisamos de mais trabalhos. Quando você encontra um medicamento novo, você demora uns 20 anos para colocar esse medicamento em uso prático. Então, não é fumando maconha que você vai conseguir o sucesso do canabidiol, se é que há algum. Então, isso precisa ser muito... A gente precisa pensar muito nisso. Tá? Agora, o que justificar o uso da maconha por isso não é o caso. Então, você tem... O que acontece com a maconha? Ela causa dependência. 40% de quem usa a maconha fica dependente e 1% tem surto psicótico. No mesmo processo dos 21 anos de idade. No mesmo processo. Isso no uso total. Então, certo. Você tem... No Brasil, a gente chegou a ter 8 milhões de usuários de maconha. Hoje, estamos aí com 3,5 milhões que usaram a maconha no último ano, mais ou menos isso. Destes, 40% vai ficar dependente e 1% vai ter surto psicótico. Agora, você vê um jovem no primeiro ano de faculdade tendo surto psicótico porque ele se iniciou na droga, isso é muito triste, isso arrasa a família e arrasa a vida desse indivíduo. Então, o que precisamos entender é o seguinte, nem todo mundo que vai usar maconha vai ter problemas. Do mesmo jeito que nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Então, mais 40% vai ter problemas de dependência, é um caminho para outras drogas. Quem está no crack, 70% usa maconha, fuma e bebe, né? Então, há uma mistura de drogas aí nessa história. Então, o caminho para o crack passa pela maconha. Então, acho que a gente tem que repensar isso aí. Acho que não é descriminalizando, que a gente vai evitar que os nossos filhos sejam usuários de maconha. Eu acho que isso vem de muita conversa, muita explicação, muita ciência e muita educação para que a gente consiga evitar que a juventude entre nessas drogas quase ilícitas, vamos chamar assim. Então, existe problema, o problema é sério, dá problema de aprendizado, dá problema de memória, e a gente tem trabalhos mostrando claramente de quem nunca usou maconha, uma boa parte vai para a faculdade. Quem usou mais de 100 vezes diminui quase em 10% a chance de ir para a faculdade. Então, lesa cérebro, isto é real. A mesma coisa que o binge drinking do álcool. Lesa cérebro também. Vai ter problema de aprendizado, vai ter problema de memória e assim vai. Só que a percepção disso vem a médio e longo prazo. Tiaguinho, você tem uma pergunta. Eu vou passar então o microfone para você. Bem-vindo ao Palco Mackenzie. Primeiro é um prazer estar aqui conversando com o senhor, Bartô, e eu queria saber, é difícil falar com adolescente em relação a esse tema, não é? Mas qual o ponto-chave para você convencer o adolescente que é errado usar droga e que isso traz algum prejuízo? Veja, eu acho que precisa de muita paciência, mas eu acho que a conversa tem que ser anterior, percebe? Porque eu atendo muitos universitários, primeiro ano de faculdade, ou no consultório, meninos de 15 anos já usando a maconha, querendo justificar o uso. Então eu tenho que mostrar dados científicos dizendo, olha, isto acontece. E a gente tem que discutir cada vez mais. Então, eu tenho um projeto, que é esse projeto na escola, por exemplo, que o projeto do Dr. Bartô, é um programa contínuo. Não adianta conversar uma vez com o adolescente. Eu tenho no hospital universitário um ambulatório de adolescentes grávidas de 14 anos que usam droga. Então, eu tenho que conversar semanalmente com elas até que caia a ficha nesse sentido. É a mesma coisa que você falar para um fumante que o cigarro faz mal, né? É complicado, não é fácil. Mas acho que se você tiver um projeto anterior da família e da escola, você consegue prevenir a entrada. Então, o núcleo familiar é realmente muito importante nesse fator. Com certeza. Existem 5 coisas importantes. Pegaram uma cidade onde tinham drogas e aqueles que não tinham droga. Quais os 5 itens importantes
nesses que não tinham droga. O primeiro é espiritualidade. Então, vi o Samuel cantando aqui, fiquei muito feliz. O segundo é a família. Só que 38% no nosso estudo em volta da USP, 38% das famílias são casais separados. E 4% são pais ou mães falecidos. E eu digo família com limites, que isso é um problema atual. A falta de limite existe. Depois, atividades culturais, atividades sociais e os seus amigos, né? Então, os pais precisam saber com quem você está, né, onde você está, com quem e fazendo o quê. Isso faz parte. Isso é a educação. Isso são os limites, né? Muito obrigado. Nada. No nosso último programa, Palco Mackenzie, foi feito, então, ali um painel sobre escolhas, sobre carreiras, sobre profissões. Você que acompanhou o nosso último programa. E hoje nós temos ali, então, um painel também sendo feito. Ô Medetor! Medetor, parabéns, muito bem. Explica, então, tentar ficar de frente para lá. Diga o seu nome. Rafaela. Rafaela, o que você vai cantar para a gente? Brincadeira. Então, o que funciona aqui? O que você fez aqui? Tenta explicar para a gente. Na verdade, eu tentei representar usuários, né? Desculpa, é ao vivo, então o que eu tenho que fazer? Eu fico aqui, ela troca com ela assim, tá bom assim? Ela de frente. Quer que vira mais de frente assim. Tenta ficar de frente e falar ali, ó. Tá? Ali, ó. Tá vendo? Aquela pessoa quadrada ali. Tá bom? Eu vou sentar aqui e você explica pra gente. Aqui eu queria representar usuários de drogas, né? Eu queria representar aqui usuários de drogas. Como vocês podem ver, tem uma garota, né, aparentemente triste. Não gosto de identificar o rosto, porque eu acho que isso é muito pessoal, né, identificar o rosto, essas coisas. Então, ela está meio debilitada, ela está magra, essas coisas. Aqui tem uma boca sorridente, até, né, que seria o cigarro, maconha, vocês podem identificar como vocês quiserem, né? Que ele vai se transformando numa fumaça que chega no cabelo dela, ou seja, é como se fosse uma espécie de, como é que eu posso dizer, um fumante passivo, acaba interferindo, ou senão ela pode começar a usar mesmo. Aqui é um rosto, né, que ele diz não precisa de ajuda, porque muitos usuários, às vezes, eles podem até estar precisando muito de ajuda, mas eles não pedem, às vezes é por egoísmo, como que eu posso dizer, eles também têm vergonha de pedir ajuda. Aqui essa porta seria mais ou menos a luz, né, para quem pode ajudar ali, quem pode falar, olha, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar, né? A luz representa tudo isso. Só isso. Parabéns, Rafael. Eu sei que você tem uma pergunta também para o Dr. Bator. Quer fazer aqui pertinho dele? Que aí ele está todo torto. Então, eu tinha uma mãe, né? E ela faleceu por causa do cigarro faz um tempo. E eu tenho amigos que fumam, né? Eu tenho vários parentes. Queria perguntar o que eu posso fazer para ajudá-los. Então. Além da arte, que está de parabéns, né? Parabéns, Rafael. Então, o que eu diria para você? Quer dizer, a gente tem que ir mostrando, né, que o cigarro faz mal, a gente tem que conversar. Eles sabem que o cigarro faz mal. 90% de quem fuma quer parar de fumar. E a maioria não procura ajuda porque acha que vai parar sozinho. E às vezes não consegue parar sozinho. Aliás, a maioria não consegue. Então, precisa de ajuda médica, psicológica, tá? Tem grupos, em São Paulo, tem vários grupos que tratam tabagistas e acho que precisa cair a ficha para o indivíduo procurar ajuda, como você mesmo desenhou ali. Então, não tem diferença entre o cigarro, a maconha, o crack, precisa procurar ajuda. O segredo é eles quererem parar de fumar. Então, você tem um exemplo na família, não sei o que aconteceu aí com a sua mãe e tal, mas é um exemplo e isso, a família inteira deve ter a genética desse problema. Então, acho que precisa discutir isto, porque tem que parar de fumar o quanto antes, porque a genética existe, a genética das doenças. Então, meus filhos, por exemplo, eu tenho um alcoólatra na família, um tio que era alcoólatra, minha esposa também tem. Eu falo para meus filhos, não comecem a beber, porque a chance de alcoolismo é muito grande. Meu pai morreu de câncer de pulmão, meus tios morreram de câncer de pulmão. Eu falo, não fumem, porque a chance genética
de câncer de pulmão na família é muito alta. Então, acho que tem que ser na conversa, tem que ser na orientação, não tem que ser na chatice. Ah, você está fumando? Tá. Não, não é por aí. Não, não é por aí. Acho que tem que discutir com amor, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Vamos chegando ao fim do programa Palco Mackenzie. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Dr. Bartô, pela presença. Obrigado, Samuel. Nós vamos encerrar com mais uma música do Samuel. E 2, 3 palavras, Dr. Bartô. O que o senhor diria para esse pessoal nessa campanha que o senhor tem feito, nesse trabalho maravilhoso? O que você gostaria de dizer para esses meninos? Não comecem, né? A chance de ter problema é muito grande. E se vocês tiverem um tempinho, abram o site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. Ali tem um grande material para vocês discutirem e se aprofundarem nesse assunto da prevenção de drogas. Está aqui, então, é só acompanhar a www.drbartô.com.br. Programa Palco Mackenzie chegou ao fim. Obrigado a todos que participaram. Sucesso na caminhada, Dr. Bartô. Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado, Samuel. Vamos encerrar com uma música para mexer com todo mundo? Isso aí. Vamos lá. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. E para as drogas, não, e pro diabo, idolatria, feitiçaria, ódio, impureza, imoralidade, libertinagem, dissensões e facções. A ira, o ciúme, discórdia, egoísmo, inveja, isso eu quero não. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz.